Olha, quem está aqui com a gente até agora, muito, muito obrigada pela paciência, pela perseverança. Vamos compensá-los, vamos vamos, garantimos isso, porque a conversa vai ser muito, muito boa, não é? Ana, então, eu percebi que todo mundo que entrou na live, quase todas as pessoas, elas já me conhecem, né? Elas conhecem um pouco do meu trabalho. Mas eu gostaria que você se apresentasse e que você se apresentasse e falasse de você. Então se apresente, por favor. Tardiamente, né? Não, só meia horinha só de atraso. Mas vamos então, vamos lá, meu nome... vamos lá. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Na realidade, eu admiro muito o trabalho da Marcela. A gente já conversou sobre isso, né, Marcela? Foi. E essas ideias associadas a parte da cultura. Meu nome é Ana Paula, eu sou professora de História, Filosofia e Sociologia. Eu trabalho na rede estadual, tanto na ITEC quanto no Estado. Gosto muito desse tema, gosto muito dessas conexões que os seres humanos fazem, né, consigo e uns com os outros. Isso é muito interessante e, na realidade, esse é o nosso ponto de ligação, né, Marcela? Com certeza. Essa temática. Porque até uma chamadinha, né? O que uma dentista, odontopediatra, né? A professora já mais contextualizada, né? Uma professora de História e Filosofia, o que elas têm a dizer sobre o folclore. Exatamente. E vamos lá, então, né, Ana? Então, eu acredito que a gente pode começar a nossa conversa primeiro, até falando o que é folclore, né, Ana? Então, tem muitas pessoas que cada um traz um conceito, né, sobre o que é folclore. E, na verdade, ele acontece na nossa vida o tempo inteiro, né? Então, quando a gente espirra, né, e alguém fala saúde, isso é folclore. Então a gente vive, ele está enraizado na vida da gente, nas nossas ações o tempo inteiro, e a gente não se dá conta disso. E eu estava falando para o pessoal que essas interações, elas já acontecem, né, já há alguns anos no consultório. Sempre a gente elege algum tema, a Ana sabe também, que agregue valor, né, na vida das crianças. E nós já trabalhamos alguns, as abelhas, brincadeiras antigas, alimentação saudável. Então, todo ano a gente elege. E esse ano, um ponto forte de ligação que nós temos, né, Ana, é o amor pelo folclore. E esse ano, e falar do folclore é um sonho mesmo, né? E então vamos falar, né, principalmente dessa importância, porque hoje as crianças, as pessoas, né? E a gente tem um conceito de que é muito bom estar globalizado, e de fato né, Ana? A gente precisa estar globalizado, em contato com o mundo. Mas a questão folclórica, então, o que o folclore traz muito forte? A questão da identidade nacional. Então, essa questão do pertencimento do povo, né, Ana? Então, vamos lá, começa a introduzir também. Vamos pegar, assim, a ideia da cultura, né? Então, assim, nós podemos nos pensar, né, como seres isolados, ou seres conectados. Geralmente a nossa conexão está pelo grupo da qual nós fazemos parte. O grupo em que nascemos, nos desenvolvemos. Desde os grupos menores, como a família, né, os nossos círculos de amigos, até os grupos maiores, que são as nações da qual nós fazemos parte. E aí, se nós formos pensar nesses grupos, o que nos liga? Né? A cultura é um elemento de ligação extraordinário. Ela nos conecta de todas as formas. Hoje nós perdemos um pouco disso, né? Nós falamos sobre a questão da globalização. Não que a globalização ela traz aspectos interessantes, só que quando a sua identidade está constituída e está de alguma forma, eu nem vou usar a expressão enraizada, mas ela está articulada. Senão você acaba se dissolvendo na grandiosidade das possibilidades de ser nesse mundo globalizado. E o folclore, ele traz essa conjunção, né, de culturas, tradições, crenças, danças, jeito de falar, jeito de se portar, que de alguma forma reforçam esses laços de identidade regional,
que são os nossos primeiros vínculos de pertencimento. Sim. E aí, como que isso se processa? É só aqui no Brasil? É claro que não, nós temos essas tradições no mundo inteiro, né? Elas permeiam todo o inconsciente, toda a relação humana com o grupo da qual ela faz parte. Mas aqui no Brasil, especificamente, eu gosto muito disso, ela se traduz desde coisas muito simples, né? Como você falou, os esfirra, né? A forma como cada um se porta, e cada região, né, tem uma postura. Eu sou de Minas, a gente é mergulhado no folclore o tempo todo. E qual é um belo folclore representativo de Minas, né? Eu acho que um exemplo disso, a questão do pão de queijo, né? Isso é folclore. Sim. Que foi uma. Porque sim, a gente pensa que uma tradição, né, se manifesta. Sim. Então a gente às vezes conceitualiza só como um conjunto de lendas e de histórias, não é? Mas é o que você acabou de falar, ele permeia tudo. São as nossas tradições, né? São todos os costumes. E isso é bacana, né? Então você colocou Minas. Então, quando a gente fala em pão de queijo, logo a gente está identificando, né, o estado de Minas Gerais e as pessoas pertencentes a ele. A mesma coisa quando a gente pensa num chimarrão, não é? Se a gente pensa um chimarrão, então automaticamente a gente já sabe que está falando do Rio Grande do Sul. E isso é folclore. Folclore é todo o senso de pertencimento, né? Então é toda a identidade nacional ou regional ou um centro, tudo que caracteriza uma pessoa, de onde ela é. Fred, tudo bem? Fred entrou também, que bom, obrigada. Kleber também, meu querido amigo Kleber. E você sabe que quando você fala dessa ideia de pertencimento, isso. Né, hoje em dia, nós nos perdemos um pouquinho de que grupo pertencemos, por que os grupos eles são importantes. Essa vivência que você falou da prática com as crianças, né? O quanto que é importante refazer esses vínculos. E o folclore, assim como outras tradições, as leituras, a tradição oral, que é muito forte, né? Assim, o folclore, apesar de você poder pegar num livro, numa narrativa visual, nos vídeos que estão sendo propagados pelo projeto, nada mais é do que a materialização de uma cultura de tradição oral, que é uma coisa que a gente perde, né? Aquela conversa no entorno de uma roda, para passar ideias, tradições, organizações, formas de pensar. Tudo isso é extremamente importante e que vai se perdendo. Então, quando a gente resgata essas tradições folclóricas, não somente como uma celebração no ambiente escolar, mas como vivência, né, dentro do grupo, isso de alguma forma nos fortalece. E aí essa oposição entre a globalização, que é uma realidade que nós estamos mergulhados nela, versus a identidade regional, que é a nossa característica inicial, ela se torna menos, como que eu posso dizer? Ela se torna menos transgressora em relação à identidade do indivíduo. Então, eu consigo articular aquilo que eu sou, o grupo que eu pertenço, com o mundo globalizado em que a gente vive, sem perder nesse processo. E aí a gente coloca, né, por que é importante, né, a gente se identificar com um grupo, qual a importância, né, da questão do pertencimento? Porque quando a gente conhece as nossas origens, quando a gente conhece os costumes do nosso povo, a gente consegue se relacionar melhor naquela comunidade. Principalmente a gente entende, né? A gente entende e a gente consegue ajudar naquele meio. Então, por isso é fundamental. E uma questão muito legal que você colocou em relação à tradição oral, é que quando a gente começou a estruturar o projeto, que nós escolhemos 6 histórias, né? Então, o folclore é muito extenso, tem muita coisa, mas nós escolhemos 6 das mais representativas e mais conhecidas aqui pra gente. E quando a gente vai buscar, tem muitas narrativas. As histórias, elas são um pouco diferentes, tem muitas versões, né? E quando a gente imagina a tradição oral, uma coisa que é muito interessante é que é legal ter versões diferentes. E uma das propostas do projeto é que as crianças contem a versão delas e mandem para a gente. Porque nessa questão da tradição oral, quando alguém acrescenta algo novo à história ou se subtrai algo novo da história, isso não tem nenhum problema, muito pelo contrário. Isso vai estimular bastante o processo de imaginação e de criatividade. Porque quando a gente vai contar que aquela história, né, quem conta um conto aumenta um ponto, é isso? É esse o ditado? É isso então, mesmo. E aí a gente pensa que tem alguma coisa errada em aumentar um ponto, mas no folclore não tem.
Porque quando a gente coloca alguma coisa, a gente captou. Então, a gente captou de onde? A gente captou de algum lugar. A gente trouxe de algum lugar que é algo que existe, que está aí. Então, essa é a grande importância. Porque um dos objetivos da gente ter partido para esse projeto, isso até tem uma frase muito conhecida de Freud, super conhecida, e isso foi verídico, né? Que uma mãe, ela tem um filho que ele é prodígio, né? Um potencial prodígio em matemática. E ela queria continuar explorando, né, a habilidade, a capacidade do garoto. E ela procura Einstein e ela pergunta a ele, né, como ele pode ajudar a criança, porque ela quer estimular a criança para ele ser um gênio. E o Einstein coloca para ela, conte a ele boas histórias. Mas ela não entende aquilo, ela insiste no ponto da matemática, porque foi um ponto fora para ela. Mas como assim falar de história? Eu quero matemática. E quando ela insiste, o Einstein coloca, né? E se você quiser que ele seja sábio, conte mais histórias ainda. E a proposta do projeto, ela veio agora justamente para a gente trabalhar esses processos de criatividade e de imaginação da criança. Que isso, na verdade, a gente consegue com qualquer história, não é, Ana? Você que é um fundamento muito grande do teu trabalho, não é? Quando você fala da história, a gente lembra não só a história, né, como disciplina, como ciência, mas a gente lembra bastante da questão simbólica por trás das histórias, né? Sim. Quando cada um entra, você fala assim, cada um pode recontar essa história. Então, esses símbolos, eles são meio que universais, né, dentro de uma cultura. Então, quando uma história de tradição oral, como as histórias folclóricas brasileiras, né, eu me recordo assim com muita clareza de tudo que eu ouvi, né, ainda quando eu era criança, daquelas interações que a gente fazia e das lições que a gente recebe a partir dessas histórias. Então, o que essas histórias fazem conosco, né, quando somos crianças, quando recontamos isso aos nossos, sejam filhos, alunos? Elas reforçam uma cultura simbólica que é muito importante. Porque o símbolo, o que o símbolo ele traz para a gente, né? Ele traz essa conexão entre o mundo material e o mundo imaterial, que é o mundo abstrato. Então, eu sempre gosto dessa referência, né? A nossa mente, ela é por imagens. As nossas imagens, né, decodificadas e passadas, mesmo quando colocadas em palavras, sejam as palavras da tradição oral ou as palavras escritas, elas já se processaram por meio de uma imagem. E essas imagens, elas nos impregnam e nos determinam de alguma forma quando nós nos conectamos a essa cultura. E aí, o folclore, ele tem muito disso, né? Então, eu pego uma mesma história. Ontem eu fiquei pensando, né, a gente conversando, né, para se organizar para hoje, a figura da cuca que você mencionou, né? Então, esse mesmo simbolismo que pode causar medo. Adoro! Adoro! O mesmo simbolismo que pode causar medo em uns traz a questão do místico, né? Do fantástico para outro. Então, a forma como você vai pegar aquilo e transformar para dentro de você, ela dá essa liberdade que o símbolo tem. Que é uma coisa que a gente perde muito na educação hoje em dia, né? Não falo só na educação curricular, mas na mesma forma de educar o ser humano, a gente se afasta muito desse pensamento abstrato, simbólico, que você obtém através da narrativa oral, que você obtém através da poesia, da escrita mesmo, né? Assim, a gente tende a perder, principalmente no meio de tanta tecnologia. E essas imagens, ao se manter conosco, elas nos reavivam. É como sementes. Você pega um símbolo, eu fiquei pensando na cuca, eu falei, nossa, Marcela, acha a cuca mística, eu morro de medo da cuca. Eu fiquei pensando. Não, quando eu era criança, de todos os personagens, né, eu sempre gostei muito da cuca. Ela sempre me chamou muita atenção. E tudo que você coloca do símbolo, a Deia entrou, tudo bom, Deia? Tudo que a gente coloca dos símbolos, vamos dar esse exemplo prático para o pessoal? Vamos lá, então. O que é a questão do símbolo? Ó, esse aqui, todo mundo conhece, não conhece? É o Saci Pererê. Vocês estão vendo o Saci? Deixa eu chegar ele mais, tirar meu cabelo aqui da frente, ó. Gente, esses bonequinhos ficaram muito fofos. Ficaram. Sabe quem fez os bonequinhos? Ela tá assistindo a gente, a Dal Arte em Feltro. A Dal quem fez. É uma artesã, ela tem um trabalho incrível, uma sensibilidade. E olha a expressão desses bonecos. Cada um deles tem uma expressão diferente. E ela que fez todo o material do projeto Amigos Folclore. Tudo foi ela quem fez. Bom, mas vamos contar símbolo. Quando a gente vê a história do Saci Pererê,
todo mundo se lembra, né? Que é um menino, né? Ele tem uma perna só, ele é extremamente travesso, né? Ele entra nas cozinhas, as cozinheiras ficam extremamente zangadas com ele, porque ele troca o sal pelo açúcar, né? Ele entra nos galinheiros. Caos, né? Não é? Ele entra nos galinheiros, ele solta, né, os animais, ele apronta, ele esconde os objetos. Então, até hoje, né, quando a gente perde alguma coisa, o que a gente fala, né? Às vezes a gente fala, nossa, isso é coisa do Saci, porque você perdeu uma coisa que estava na tua frente, você não acha mais. Você fala, meu Deus, de onde, né? Então, uma das coisas que a gente pode colocar do Saci, sabem o que é? É o símbolo da mente. Por que o símbolo da mente? Tem muitas conexões que a gente pode fazer de cada personagem, mas por que o símbolo da mente? Porque ele é astuto. Ele é astuto, porque ele é esperto, ele articula, ele tem uma capacidade incrível de articulação, né? E é essa capacidade que a gente tem também, né? Então, a gente vai se ligando, e a gente pode colocar isso, né, dos personagens. A Cuca, se a gente for ver o símbolo dela, a gente pode ver isso de várias maneiras, né? Uma das coisas são freios humanos, né? Porque começa daquela música, não é? Nana, neném, que a Cuca vem pegar. Quem que não conhece o Nana, neném, né? Essa narrativa, ela me impregnou. Ontem eu fiquei pensando, por que eu tenho tanto medo da Cuca? Eu achei a referência. Não então, ela é um freio mesmo, né? Que a sociedade coloca. Ela é um freio, ela é educadora. Então, que é a mesma roupagem do bicho-papão, né? Que os pais falam para a criança, do homem do saco, né? A Thaís, tudo bem, Thaís? Então, e que é a mesma roupagem. Isso é o símbolo que a gente coloca, né? Então, a gente vê por diversos personagens esse símbolo do limite para a criança, né? Então, os pais... Nana neném, que a Cuca vem pegar, então precisa dormir cedo, ou a Cuca recolhe, né, crianças mal criadas, o homem do saco recolhe crianças mal criadas. Então ela tem essa faceta de educadora, símbolo, entre aspas, né? A ideia do símbolo associado à desobediência, né? À autoridade. Da educadora, e aí você cria uma figura de punição, né? Uma figura enigmática de punição, mas que ao mesmo tempo está em concordância com uma disciplina pré-estabelecida, ou seja, o seu prêmio é não ser levado pela Cuca ou pelo homem do saco, que quer que seja nessa narrativa, né? Não é? Olha, a Deia tá falando que a mãe dela, a Dona Araci, tá assistindo. Dona Araci, um beijo para a senhora. Dona Araci também, professora. Se a senhora quiser fazer comentário, por favor, faça, porque deve saber muita coisa de folclore, né? E a gente... Então, em relação ao símbolo, para as pessoas entenderem melhor a nossa conversa, a gente tinha trocado muita ideia do símbolo o símbolo do sorriso, né? Não é, Ana? Sim. Que foi do sorriso e da lágrima, não é? Então, são exemplos, formas, né, da gente exemplificar. Então, o símbolo do sorriso é um símbolo universal, né? De alegria. É que, assim, nós seres humanos, né, como a gente colocou anteriormente, a imagem, ela vem a nós com muito mais facilidade no primeiro momento, né? Maiara, então, obrigada. Quando a gente volta no tempo, principalmente na história, quais são as primeiras formas de escrita, né? Então a gente tem as escritas pictográficas, ideográficas, as imagens representando esse universo simbólico. E depois, mesmo a escrita fonética, que é essa que predomina, ela é uma escrita simbólica inicialmente. Então eu crio uma letra e a partir dessa letra eu tenho uma ideia por trás dela e essa ideia vai se propagando. Só que a gente, quando essa escrita fonética ela se propaga, a gente se esquece um pouco, né, até mesmo pela forma como a sociedade ela vai se desenvolvendo, porque ela busca caminhos assim mais práticos dessa integração, a gente volta para esse conceito de globalização, que existem outras formas de você despertar a ideia nas pessoas, né, não apenas através dessa simbólica, desses símbolos fonéticos articulados por meio de palavras. E essa ideia da imagem, da narrativa oral, dos exemplos, ela acaba se perdendo em algum momento, né? Mas o folclore, ele resiste.
que esse é um ponto extraordinário, né? O folclore ele resiste como ponto de interação dessas ideias. Ele resiste como ponto de ligação entre uma criança de 2020 e nós lá, eu lá na década de 70, lá na escola, ouvindo toda aquela narrativa. Sim. Mesmo que seja diferente, né, nesse momento dessas narrativas, o ponto em comum permanece. E a gente consegue captar pela própria simbologia que ela carrega, né? E isso é uma forma de... Eu nem vou dizer assim, de manter a memória, né? Porque a memória ela acaba sendo uma construção ao longo desse processo. Mas aí nós voltamos à palavra-chave que a gente tinha falado desde o começo, é uma forma de nos conectar. Nos Sim. conecta as crianças antigas com as novas crianças, por meio de uma narrativa, né? Quando você leva isso para o seu consultório, quando você participa isso com as crianças que frequentam, quando você divulga os vídeos, quando nós, professores, tratamos disso na escola, essas reconexões, elas são feitas, e isso é muito extraordinário. Eu gosto dessa perspectiva do folclore. Porque uma das coisas que nos preocupa bastante... Sim, Kleber. O Kleber está colocando aqui, desculpa, Marcela, que o folclore ele guarda narrativas atemporais, exatamente. Com certeza. São atemporais. Por isso que nós nos conectamos, né, nos Sim, com certeza, Kleber, é isso aí. E uma das coisas que mais nos chama atenção, principalmente, né, para nós que trabalhamos com crianças e temos, né, a oportunidade de plantar uma semente a mais, né? Hoje, o que a gente percebe, as crianças elas estão totalmente imersas no mundo tecnológico. Totalmente. É a TV, é o tablet, é o videogame, é o iPad, seja qual for. Então, hoje, as crianças, elas estão totalmente imersas. E um dos problemas em relação a isso é o que nós colocamos, porque isso traz uma programação para o subconsciente. E elas não precisam criar nada. Por quê? Porque tudo já está pronto. Então, quando a criança entra para interagir com um jogo, com alguma coisa, ela não precisa pensar, ela não precisa criar, ela não cria nada. Então, ela só precisa digerir e participar. E isso acaba tolhindo muito a capacidade que ela tem de criar, né? Então, de se expandir em processo de criatividade. E aí entra, né? Então, esses dias uma pessoa me perguntou, mas por quê? Por que é importante criar? Por que precisa trabalhar a criatividade, não é? Então, a gente sabe que para ser um adulto bem-sucedido, então, os seres humanos, eles precisam saber muito mais do que apenas os conteúdos, né, Ana? Ou até do que ter uma aprovação no vestibular, né? Porque a gente percebe hoje que pessoas... A Sandra entrou, tudo bom, Sandra? Seja muito bem-vinda. Então, o que a gente percebe hoje, né, é que tem muitos adolescentes que foram extremamente bem preparados em termos pedagógicos, né, que pleitearam um vestibular concorrido, entraram para uma universidade, mas que quando vai para o mercado de trabalho não tem essa capacidade de relacionamento, não é, Ana? De relacionamento, essa capacidade de gerenciar problemas. Então isso está acontecendo muito com as pessoas hoje, né? Então, elas têm um conhecimento muito específico daquilo que elas vão fazer, mas elas não têm nenhum traquejo mais de relações humanas, né? E capacidade de resolver problemas. Ela lembra bem essa oposição, né, que a gente vivencia muito hoje em dia, entre o lúdico e o entretenimento. Inclusive, a gente discutiu isso ontem, né? E é algo lúdico muito como importante. O poder da brincadeira, da articulação da criatividade, o espaço para a imaginação, que é essencial para a formação da criança, versus o entretenimento, que é o quê? É essa diversão. Não que o entretenimento seja uma coisa ruim, só que quando ele substitui o lúdico, principalmente na formação da criança, essa barreira em relação a uma criatividade mais ampla, né, que é esse pensamento abstrato, que ele é tão caro. Hoje em dia, quem é professor sabe a dificuldade que você tem de articular o pensamento abstrato, né, que é aquela capacidade que todos nós, seres humanos, temos de pensar além do mundo material, mas que também precisa ser exercitado, porque se não for exercitado, ele vai meio que se congelando, né, ao longo da vida, até porque o nosso mundo, ele é um mundo muito material, né? Ele prega pela materialidade, ele prega pelo ter, né, pelo momento, aquela coisa meio imediatista.
E se a educação, se a cultura, se a formação do indivíduo ela não prezar por esse reduto, né, do abstrato, do criativo, do lúdico, principalmente nas fases iniciais da criança, muito se perde ao longo do processo e nós, adultos, é que vamos pagar o preço, né? Nós pagar como o preço adultos, por não isso. É isso aí. por isso. A Andréia entrou. Andréia, tudo bem? Então, e realmente essa foi uma das propostas, né, que são propostas para a gente estar estimulando mesmo, né, esses processos de criatividade, imaginação, que a gente pode alcançar através de qualquer história, né, Ana? Não exclusivamente em relação às histórias do nosso folclore. Mas aí quando a gente junta esse processo com o folclore, então a gente tem um benefício duplo, porque a gente volta naquela questão do começo da nossa identidade nacional, né? A gente está na geração, né, McDonald's, então que é um valor, né, para as crianças da sociedade, né? Então, é um valor, é algo que está na moda. Marcela, deixa eu só fazer uma observação. Vai. Ana Maria, minha amiga de uma vida inteira, que acabou de entrar. Aninha, eu te Oi, amo. Ana, tudo bem? Parte desse conhecimento. Eu e a Ana, nós começamos a trabalhar junto na parte de cultura, na minha cidade de Natal, aos 13 anos, né, Aninha? E ela entende muito dessa formação e disso que a gente está falando. Que bom vê-la aqui. Que bom, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. A Débora também, muito bem-vinda. A Letícia entrou agora, muito querida. Seja muito bem-vinda, Letícia. Então, e uma das coisas que eu percebo muito no dia a dia também o que é valor, né? Então, muitas vezes a família, o que ela agrega como valor, por exemplo, é dar um eletrônico caro para a criança, né? E que muitas vezes a família precisa se esforçar muito para aquilo, né? Às vezes ainda está até além mesmo, né? Daquele padrão familiar, e a criança tem um belo de um eletrônico, né? Ela tem um telefone extremamente estruturado. Então, a gente vê que os valores da sociedade mudaram muito, né? Então, para os pais acabou virando um valor, dar um bem material para o filho. Então, todas essas coisas que são os processos de criatividade e imaginação que a gente alcança com as histórias, a gente alcança com os brinquedos de madeira, né? E que bom que agora está voltando essa conscientização, né, desses brinquedos. Ah, eu gosto muito. Mas antes, esses brinquedos eles tinham ficado completamente desusados quando chegaram os eletrônicos, não é? Eles tinham totalmente caído de moda. E parece que agora a sociedade está se despertando, né, em relação a esses fatores e se despertar, mas realmente o que é bom, né, o que é valoroso para a criança. Então, uma das grandes ideias em relação ao projeto, né, Amigos do Folclore, foi justamente isso. Então, foi a gente estar trazendo essas histórias que vão trabalhar mesmo esses processos e para a gente estar falando mesmo, né, dessa nossa identidade nacional, que de repente as crianças também ficaram muito globalizadas, né? Lembra que a gente estava falando agora há pouco da geração McDonald's, né? E o que virou valor, né? Então, de repente, comer algumas coisas acabou sendo talvez algo desusado, algo piegas, não é? E na verdade, a gente mudar, né, esse nosso critério, né, de valores mesmo. E você colocando isso, Marcela, eu sempre, a nossa vivência, né, na escola, na convivência com os nossos também, né, que todo mundo tem uma criança em casa, um sobrinho, um filho, percebe assim que existe, é como se fosse, por mais que ocorra um afastamento em função do modelo social e da vivência coletiva nossa do dia a dia, né, porque a sociedade moderna, ela, ai que linda, ai, muito linda, Senhora. Não, eu só vou mostrando os personagens que daqui a pouco nós vamos falar sobre eles, não é? Sim. E aí, assim, por mais que ocorra um afastamento, também existe uma vontade. Porque uma vez que a semente é jogada, que você coloca isso para a criança, até para o adolescente mesmo, né?
Quando você conta uma história, quando você resgata essa parte do simbólico, existe como se fosse uma sede natural por isso. Que remonta a essa necessidade que nós, seres humanos, temos do abstrato, essa necessidade que nós, seres humanos, temos do lúdico, do simbólico, que é parte da nossa formação. Então, ao mesmo tempo que se perdeu parte desse processo, ele também pode ser resgatado. Então, projetos como esse, eu fiquei muito feliz quando a gente conversou inicialmente sobre o projeto, porque você consegue perceber como essas iniciativas, sejam por meio do seu projeto, no meio da sala de aula, muita coisa sendo produzida hoje. Meu amigo Kleber, que está assistindo aqui, eu lembro a última vez que a gente foi na Bienal do Livro, tinha muita coisa resgatando esse lúdico, esse brincar e aprender ao longo das narrativas. Muitas narrativas assim que ficaram perdidas, sendo recompostas. Então, existe também uma resistência desses movimentos. E eu acho que é um momento ideal, né, assim, para os pais, para os professores, para quem tem contato com a criança, com o adolescente, retomar essas ideias. Porque, de fato, elas são fortalecedoras. Porque quando você se sente pertencendo a uma cultura, é como se você recebesse uma capa de proteção em relação a esse desfacelamento, né, que a gente vê no mundo atual. Então, o fato de você pertencer a algo, de você partilhar uma ideia, de você partilhar uma memória, isso, sem dúvida, nos fortalece, né? Então, é uma forma também de criar essas pontes e recriar essas conexões que a gente falou desde o começo, né? Sim. Eu acho que a conexão é a nossa palavra-chave hoje. Recriar essas conexões. A conexão ficou tão difícil no começo, né, Marcelo? Nem fale. Você sabe que eu pensei assim, falei, nossa, eu fiquei sem internet, eu fiquei sem nada, porque onde eu moro, assim, choveu, cai tudo, né? É uma luta. E eu falei, fiquei sem nada, mas depois a gente se ajustou. Mas você vê essa necessidade das conexões, sejam elas tecnológicas ou sejam elas pessoais, mas com sentido, com significado. Porque também não adianta porque tudo é um equilíbrio, né, Ana? Então, é lógico que toda essa questão que a gente está falando é super importante da gente também estar conectado com o mundo e da gente se globalizar de alguma forma, né? Mas o que a gente percebe às vezes é uma falta de equilíbrio total, né? Então, a gente viveu um pouco de cada coisa, não é? E uma das coisas que eu queria falar é que quando nós partimos para o projeto Amigos do Folclore, e na verdade ele só foi possível, ele só aconteceu mesmo pelo engajamento de contadores, porque na verdade nós estruturamos assim, nós escolhemos então 6 personagens, né, que é a Sereia Yara, que lindeza essa sereia, a Cuca, que eu já mostrei, o Saci Pererê, o Negrinho do Pastoreio. Essa história eu comentei com você ontem, né? Essa história é a sua preferida, não é? Depois vamos falar para o pessoal qual eles querem que a gente conte, a gente pode falar rapidamente sobre? Sim. Olha só, o Bumba Meu Boi, nossa, olhem só, e o Curupira. E até, não serei eu, né, quem vou contar essas histórias, que a gente está trabalhando esse projeto na mídia, né? Então, eu fiquei imensamente feliz porque nós tivemos a participação de pessoas, né? De contadores, que são pessoas que estão relacionadas com a criança, com crianças e com a cultura na nossa cidade, de grandes profissionais. E eles toparam, né? E por isso o projeto aconteceu, e por isso o projeto ficou grande, teve tanto brilho. A Sandra, né, Sandra? Olha, o Bumba Meu Boi é da Sandra, né? E eu amei essa história, né? Que é um folclore característico da região norte, né, do Brasil. Como a gente vê que o Negrinho ele é mais popular na região sul, e cada região tem o seu folclore específico, né? E a Heloísa? A Elo estava aqui na live, você ainda tá, Elo? A Heloísa, minha colega de trabalho, né? Que nós trabalhamos juntas já há muitos anos. A Heloísa vai contar o Curupira. O Gustavo entrou, tudo bom, Gustavo? A Heloísa vai contar, né, o Curupira. E esses vídeos eu queria contar para vocês. Nós abrimos um canal no YouTube para fazer essas interações, que se chama Folclore, né, doutora Marcela Bernardes. E aqui no meu perfil está o link para ir direto para o canal do YouTube. E essas histórias, elas já estão lá, né, as histórias dos nossos contadores, não é?
Então, já tá lá a história. Quem que ouviu o Curupira, né? Com a Heloísa Miller, com a doutora Heloísa, com a minha colega, ela tá contando, assim como a Sandra, né, tá contando o Negrinho do Pastoreio. E então, o Saci Pererê, a gente tem uma pessoa muito representativa de Saci Pererê aqui na cidade, que é o Braganholo, nosso secretário de Cultura e Turismo. O Braganholo é apaixonado, né, por folclore, principalmente pelo Saci, então ele está lá contando a história do Saci Pererê. Então, a Magali, né, a Magali Manete, a Maga, que é professora Waldorf, então a Maga está contando a Sereiara. E a Cuca Maria Elisa psicóloga, Maria Elisa Fonseca está contando a Cuca. E o Dr. Dimas, né, médico pediatra, nosso prefeito, ele vai contar o Negrinho do Pastoreio. Então, só que não para por aqui. O convite está aberto porque as histórias vão continuar. Essas já estão lá no YouTube. Então depois, se vocês quiserem, vão aí no meu perfil que já está direto o link para ver a versão deles, que nós estamos começando agora. As crianças estão recebendo em casa o material do folclore e elas estão sendo convidadas a contar. Você tem aquela caixinha? Eu achei. Você tem aquela caixinha, aquela dos dedinhos aí? Não tem, né? Da criança recontar? Eles não estão aqui pertinho agora, mas eles vão receber esse material, né, que é um palcozinho com dedoche, vai ser um dedoche aleatório de cada um desses personagens, e a gente vai começar a enviar agora, e quem quiser, mas é aberto para todos, quem quiser pode contar, né, e na verdade aquela caixa é uma inspiração, porque a criança ela pode contar com os elementos que ela tem em casa, né? Porque a proposta é justamente isso, é contar a história, né? É entrar em contato com os processos de criatividade, de imaginação, e também conhecer o folclore. Mas uma coisa eu fiquei surpresa, sabe qual foi, Ana? Esses bonequinhos, na verdade, eles são de lá eles são do consultório, né? Então, tem um cantinho lá para eles. E então, quando as crianças passam por lá, o que me surpreendeu foi que muitas delas conhecem o folclore. E eu fiquei muito feliz, porque eu imaginei que tivesse mais perdido, né? E não, muitas crianças conhecem, então, quando não se lembra o nome do Curupira, tia, ele é o protetor da floresta, ele tem os pés virados para trás, elas conhecem a história. Então, essa, né, realmente é a nossa proposta. Então, eu venho com ela já há alguns anos, que é sempre estar driblando, né, os tecnológicos. É claro, nós mesmos a gente está fazendo essa live usando uma tecnologia, usando a internet, faz parte da nossa vida, né? Mas não é só isso, que você falou, a questão do equilíbrio, outras coisas. Então, hoje as crianças precisam entrar mais em contato com histórias, né? Porque elas vão precisar, né, se relacionar com pessoas, elas vão precisar ser adultos saudáveis, gerenciar problemas, e em relação a isso, né, que a história vai estar dando toda essa abertura. Então, esse é o nosso... E quem está aí, você me falou, a Ana gosta muito do Negrinho do Pastoreio, não é, Ana? Sim. É a que você mais se identifica, não é? A história do Negrinho? Na verdade, assim, eu tive a oportunidade, né, na minha formação inicial, assim, de muito contato com essa parte cultural, os meus professores de ciclo 1, né, lá no início da década, lá no final da década de 70, início da década de 80, eles valorizavam muito. Então, assim, eu sou muito grata por essa valorização não só do folclore, mas da arte, em todas as expressões. Sim. E todas as histórias eu tive contato, mas eu lembro quando eu ouvi, você vê como que a memória da gente é algo muito extraordinário, né? Quando eu ouvi aquilo ali, aquela ideia da criança, né, entrar em contato com o conceito de injustiça, da maldade humana, mas ao mesmo tempo, a ideia da salvação e da iluminação, que de alguma forma vem, né, nesse resgate, a ideia de que ele poderia ter sido feliz, né, em outro lugar, aquilo ali me marcou tanto, que eu acho que é um dos pontos, né, que a gente fala que a nossa visão de mundo, ela se constitui dessas pequenas ideias que vão nos iluminando. Sim.
E quando nós conversamos a primeira vez, quando você falou de folclore, olha para você ver como que a nossa mente é extraordinária. Automaticamente, eu já fui buscar essa informação. Né? Então, ele se tornou uma referência de folclore. Sim. E todas as vezes que eu tive que recontar alguma coisa, eu sempre tive uma predileção por essa história. Porque, de alguma forma, ela trazia... Aí a gente fala de novo do simbólico, né? A ideia de que o mundo mesmo injusto, há uma justiça maior. Talvez seja essa a representação, né? Da justiça maior que permeia o mundo e que, como dizia o Suassuna, né? Que o sol da justiça, né, vai iluminar tudo um dia. E eu gosto bastante dessa ideia traduzida pela história do Negrinho, mesmo que triste, bem triste. A gente acaba chorando. Bem triste, é muito triste, né? Bem triste. Vamos contar rapidinho a história do Negrinho. Já que você falou, eu também estava pensando, né? Na verdade, o Álvaro entrou. Oi, Álvaro, seja muito bem-vindo. Então, da gente tá falando, né? Eu estava pensando agora, você gosta do Negrinho e qual é a que mais me representa? Claro que até pelo o meu fator regional, né? De onde eu nasci, aqui pertinho de Minas, né? Mococa. E nessa nossa região, o Akuka e o Saci Pererê, eles são realmente muito representativos, né? E muito fortes pra gente. Mas, realmente, a história do Negrinho é uma história triste, mas é uma história muito bonita, né? Vamos falar rapidamente sobre ela, que esse Negrinho, ele era um menino, né? Negro, franzino, pequenininho, e ele trabalhava numa fazenda, né, de escravos, e como em toda a história... o patrão dele, né, era um patrão muito bravo, um patrão maldoso, cruel, né, muito cruel, né? Ele era muito cruel. E do pastoreio, porque ele cuidava dos cavalos, né? Então, e o patrão tinha um cavalo baio, né? O cavalo todo preferido do patrão, aquele cavalo. E o Negrinho saiu, né, em um dia para pastorear esses cavalos e ele, no momento, ele se cansou, ele foi descansar, né, tirou um cochilinho. Quando ele acorda, ele não vê o cavalo baio por ali. Ele procura esse cavalo, né, acaba encontrando, mas deu um tempo de chuva, o cavalo escapou de novo, enfim, né, ele pastoreou os cavalos, ele voltou para a fazenda com todos, mas o cavalo baio do patrão não veio junto. E quando ele chega na fazenda, o patrão, ele já chega à noite, muito cansado, né, e o patrão faz ele voltar. Fala, você vai atrás do cavalo baio, você só volta aqui, né, depois que você encontrar. E o Negrinho sai, né, de novo para estar procurando esse cavalo. E vamos contando junto, Ana, é importante também você colocar o teu... Ele sai em busca do cavalo, sai em busca do cavalo. Existem várias versões. Na versão que eu escutei a primeira vez, ele não encontra o cavalo, na realidade. Existe uma versão em que ele encontra, mas ainda assim ele é punido, né, por tê-lo perdido. Mas ele não encontra o cavalo. E aí vem a parte assim mais... né, que ele a punição em torno dele, o chicoteamento, né? Sim. E o sofrimento que ele tem. E aí quando você acha que já sofreu tudo, ele ainda, diante daquele homem cruel, né, que é a referência inicial, ele ainda é colocado sobre um formigueiro. Um formigueiro, né? Existe uma versão em que o dono da fazenda o vê posteriormente vivo, né? Existe uma versão em que ele recebe a intervenção divina, né? Sim. Ele é salvo pela intervenção divina e ele aparece para o dono da fazenda, mostrando que existe uma justiça. Sim, que essa foi a história maior, que eu escutei pela primeira vez, uma justiça maior, né? Que inclusive é implacável sobre esses seres cruéis. Né? É verdade. E aí, a hora que você vê, eu estou colocando para você o ponto, no momento em que eu ouvi a narrativa, isso é muito vivo para mim. Então, existe uma justiça maior, né? E aí algumas tradições falam, né, que a intervenção de Nossa Senhora, outra de um anjo, outra direta de Jesus, não importa o que aconteceu naquela intervenção, o fato é que o divino toca ele naquele sofrimento, e não só toca, mas traz para mostrar, né, que existe uma justiça maior e que ela é implacável sobre os cruéis, né? É isso e aí a gente, mesmo diante do sofrimento da história, você
a gente fala do simbólico, né? Eu Sim. lembro a luz como símbolo, na narrativa que eu escutei pela primeira vez, ele no meio do sofrimento dele, pedindo a Deus, né, para libertá-lo daquele sofrimento, surge uma luz, né? E dessa luz vem a salvação, vem o alento que ele precisava. E a luz como símbolo, né, da salvação, como símbolo do fim do sofrimento, que aparece tanto nessa narrativa como símbolo do poder, né, que em outras narrativas a figura, né, na mata, né, aquilo que se ilumina na mata, né, como um poder que protege, aparece também no algumas narrativas da sereia, algumas narrativas do Curupira, né, a luminosidade na mata que indica a presença daquele que protege. Então toda essa mentalidade eu acho que ainda permeia dentro desse simbólico. E isso me marcou muito, né? A ideia da justiça. Marca muito mesmo, né? Eu acho que essa é a principal marca que fica pra gente da história do Negrinho. Falar oi para a Patrícia Marcolino, a Débora Ormieres, que entraram. Sejam muito, muito bem-vindas. Nós estamos falando comentando um pouco sobre a história do Negrinho. E uma versão forte aqui no Brasil sempre, né, a questão do divino, mas é a intercessão de Nossa Senhora mesmo, né, que é até a padroeira do Brasil, e realmente quando ele é amarrado, depois de açoitado, né, que ele é amarrado no formigueiro, e ele fica a noite toda lá, e ele vem, né, ele recebe mesmo, né, a visita de Nossa Senhora, de acordo com uma das versões bem bonitas. E no outro dia cedo, quando o fazendeiro vai, né, até o tronco para saber qual foi o destino do Negrinho, né, açoitado em cima do formigueiro, então não só o fazendeiro, mas todas as pessoas ali da fazenda veem, né, ele montado no cavalo baio, que tinha fugido, né, voando, sobrevoando ali, né, sob a proteção de Nossa Senhora. Então, realmente ele é triste, mas ele traz essa consciência, né, da justiça divina, da fé, né, ele traz isso para a criança, né, que através dessa narrativa. E realmente é uma história muito bonita. Eu também gosto muito dela. E vocês que estão nos assistindo, a gente gostaria de contar outras histórias, né? Porque, na verdade, o projeto vai continuar. Então, sim, ele está começando agora, né? Agora que a gente vai ouvir essas histórias, que inicialmente nós escolhemos essas 6, mas tudo isso, essas interações vão acontecer no canal do YouTube, né? Então, todas as pessoas que quiserem participar e contar a versão de uma história, a Mita, boa noite, Mita. Então, a Ana, tudo bem, Ana? Ana Maria, tudo bem? Então, todas as pessoas que quiserem contar uma versão pra gente, manda uma mensagem, né? E quiser contar alguma outra história do folclore, né? Nós estamos com toda essa abertura, né? Para receber esse vídeo da contação e para colocar no canal. A gente podia perguntar para o pessoal também se querem fazer alguma pergunta, não é, Ana? Sobre tudo que nós conversamos. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Enquanto isso, você falou de quem quiser, né, contar as histórias. Isso também é uma forma de mapear como esse simbólico chegou a todo mundo, né? Porque o foco inicial do projeto, mesmo sendo a criança, a gente volta de novo, a gente conecta com outros momentos, de outras vivências, de outras pessoas que em tempos anteriores também tiveram contato com essa história. Então essas versões, elas falam muito desse mosaico, né? Eu sempre lembro da figura de uma colcha de retalhos, né? De todas as possíveis memórias em torno desse simbólico que está sendo construído desde muito tempo na história do Brasil e que permeou desde a tradição oral, depois entra na parte da educação, mas que continua vivo, sem dúvida, né? Resistindo a esses tempos de globalização, de entretenimento e tudo que a gente vivencia, né, no dia a dia. É isso aí, é isso aí. Tomara que a gente abra uma temporada agora, que a gente tenha a oportunidade de falar bastante sobre o folclore, né, de conhecer esses personagens e eu acredito que todos nós temos uma marca, né, porque são histórias extremamente interessantes, né, e a criança fica
marcada mesmo. Ela tem um grande interesse, né, em conhecer essas histórias, até porque quase todos os personagens, né, eles também têm uma conotação mística, não é? Eles têm superpoderes, e isso é uma figura, é um símbolo importante para a criança, né? A criança brinca muito, né, de super-herói, a criança brinca muito de ter superpoderes, e todos eles transcenderam, todos, né? Eles tiveram uma condição de transcendência. Então, todos eles trazem um superpoder, todos eles trazem algo mágico, né? Uma missão, e um propósito, todos eles trazem uma missão, todos eles trazem um propósito. E é lógico que a gente vai se conectar com isso, não é? A gente vai se conectar porque, na verdade, a gente também pode, né? A gente não só pode, mas é a nossa busca, né, enquanto ser humano. Sim. A gente também busca, né, essa conexão, a gente busca essa transcendência, é uma busca que está latente dentro de nós. Então, é por isso que essas histórias chamam, né, tanto a nossa atenção. E aquilo que a gente fala de recordar ou relembrar, né, e se conectar, porque nós ansiamos por algumas coisas que estamos perdendo, né, hoje em dia. E isso é parte da constituição humana. E retomar esses processos. Agora nós estamos vivendo um processo de isolamento social, de todas as necessidades em torno dessas vivências agora, e muitos de nós repensamos as conexões que nós fazemos, né? E não conexões somente tecnológicas, né? Mas conexões humanas que são muito importantes. Se fôssemos para estarmos desvinculados uns dos outros, seja pela memória, pela história, nós não teríamos vindo em grupos, né? Com certeza. Então, assim, a necessidade de estar conectado, e essas histórias, elas têm muito disso, né? Quando aquela fala inicial, né? O que tem a ver você, né? Uma dentista, isso. De história, eu estava me vindo isso na cabeça agora, porque eu já ia lembrar de uma história muito mais antiga do que essa. Será que é isso que você se lembrou agora? Também. Então, assim, essa relação, né, por que a gente se conecta dentro desse processo, são esses pontos. E esses pontos de pertencimento, eles dão, né, como o Kleber está até colocando aqui. Pois eles ressignificam a vida, os valores e as identidades. E isso nos fortalece, né? A nossa individualidade, a nossa característica como indivíduos, ela é muito importante, mas a nossa percepção também dentro de um grupo também é importante, porque juntos nós nos fortalecemos. E ao nos fortalecer nessa memória, nesse lúdico, nessas histórias, esse senso de pertencimento nos ajuda, inclusive, a passar por momentos como esse, né? Nós estamos vivendo. Sim. Que é esse ano, né? Não só esse ano, mas todo esse panorama, né, que a gente tem visualizado nos últimos anos e que vai passar. A gente sabe que vai passar, mas até lá existem alguns mecanismos para que isso ocorra, e estarmos fortalecidos nas memórias, nas ideias, nos arquétipos, nos modelos, sem dúvida, nos fortalece no momento, né, de nos organizar. E a gente consegue entender, se a gente for pensar no nosso folclore nacional, né, até o porquê a coisa caminhou assim, né, porque o nosso povo tem as características que tem, porque a política seguiu o curso que tem, né, porque o nosso panorama seguiu dessa forma, né. Então, quando a gente olha para trás e conhece a história, né, essa história bem remota e até o nosso folclore regional, a gente consegue entender muitas coisas, né, e é importante essa compreensão, né, porque quando a gente compreende, a gente acaba sofrendo muito menos, não é? A Marília, tudo bem, Marília? Oi, Marília. A Kátia, tudo bem, Kátia? Sejam muito bem-vindas. E é isso aí. Então, eu quero agradecer, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu quero convidar todas as pessoas da live que estão assistindo, né, para participarem do projeto. Não é, Kleber, o Kleber, se por favor, tanto, Kleber, não é? Ele é um parceiro, né, Kleber, de ideias, acredita muito nessa proposta, né? Então, Kleber, eu gostaria de te convidar para contar uma história. Pra gente deixar registrado, né, de te ver assim, tão engajado
no folclore, né? Nessa preservação. Então, realmente o convite está mesmo a todas as pessoas que quiserem participar. Tem inúmeras histórias. Como foi difícil ter escolhido, né? A Heloísa, o folclore é um meio de resgatarmos, né, a cultura do nosso povo e manter viva a riqueza da nossa história. Com certeza, Elo, com certeza. Obrigada a você, Kleber, obrigada mesmo. E é isso aí. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, tá aberto. Senão, a gente pode... A Sandra que é a nossa contadora do Bumba Meu Boi, né, Sandra? E que abrilhantou também o nosso projeto. Então, vão lá no canal do YouTube para vocês já verem, né, as histórias da Sandra, Heloísa, que estão aqui na live. Aqueles banners que você fez de chamada, né, com os bonequinhos, os contadores, eu gostei muito daquilo, assim. Foi. Que está disponível no Instagram, que está disponível no Facebook. Isso. Também, agora a gente vai ter bastante material ainda, né, que a gente foi colocando aos poucos, até estruturar tudo. Mas é isso aí. Eu quero agradecer, então, né, principalmente a você, Ana. Nós já tivemos juntas falando sobre símbolos, né, de uma outra forma. Alguns anos atrás, né, nós falamos dos símbolos. Nossa, é uma trajetória muito interessante, né? Porque a ideia vem e a Marcela fala assim, o que você acha? Eu falo, já adorei. Pois é. Nós já percorremos vários caminhos, né, até chegar aqui. Mas é muito interessante, né, a gente falar sobre o poder do símbolo, não é? O quão poderoso ele que ele é essencial, né, e ele acaba fazendo uma ponte de ligação, né, Ana, com algumas coisas, assim como a gente mesmo falou, né, a questão de um sorriso, né, um símbolo tão poderoso, um símbolo universal, né, então, emojis, pessoas de diferentes... Os emojis hoje mesmo, né, então a gente recebe ali numa mensagem um emoji, é um símbolo, isso é um símbolo, e a gente pode se conectar, né, a um sentimento que a pessoa expressou em relação a ele, então o símbolo tem um poder muito grande. Então, eu quero agradecer a você. Essa ideia que você colocou, Marcela, de se conectar com o sentimento, e aí fica uma proposta, né, para quem acompanhou a live, para quem acompanhar o projeto, se conecte ao sentimento quando ouvir a história. Né? Sim. Porque, na realidade, a proposta das narrativas folclóricas, das narrativas, esse resgate da cultura, é despertar os sentimentos. Né? E esses sentimentos, eles dizem muito sobre nós. Eles nos ajudam também nesse processo de autoconhecimento. Porque a partir dessas vivências coletivas, dessas vivências no grupo, você consegue se perceber. Porque aí a gente não se dissolve. A característica assim, fantástica do processo de identidade, né, é que você não se dissolve no grupo, você se fortalece nele. Não é você deixar de ser, ou daquilo que você acredita, daquilo que você pensa, mas se fortalecer nessas ligações e nessas conexões que elas transcendem o tempo, né? Transcendem, são atemporais. É isso aí. E ao nos conectar com ela, o sentimento que ela gera em nós, isso diz muito sobre a nossa visão de mundo, né? Sobre a forma como nós nos comportamos diante das situações. E quando você fala, né, de deixar permear a emoção, quando a gente ouve, né, essas histórias, então, não dessa forma racionalizadora, né, nossa, ou com julgamentos do personagem, né, ou criticar, será que, não, isso não é possível, né, mas sem julgamentos, né, então, ouvir a história e deixar, porque isso, deixar que o subconsciente receba, né, e faça esse papel, não é? A Luísa, oi Luísa, seja bem-vinda. Bom, e então é isso aí. Então, Ana, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada por ter colocado todo o teu conhecimento, toda a tua energia nessa live. Obrigada de coração, quero agradecer a todas as pessoas que assistiram, muito obrigada, obrigada principalmente pela perseverança, né?
desse desencontro aí, né, no começo. Vocês veem que a gente gosta mais de folclore do que de tecnologia, não é, Ana? Por isso que a gente se enroscou para conseguir deixar essa live funcional, não foi? Mas tá bom. Mas é isso aí, pessoal. Então tá joia. Um beijo, um abraço em todos. Quem quiser participar, manda uma mensagem pra gente através do Instagram. Olha só o projeto Família Águia. Olá. Então a gente já tá, seja bem-vindo, a gente já tá se despedindo. Nós vamos deixar a live gravada. E Elô, muito obrigada, tá? Por tudo. E obrigada, Sandra. São contadoras, obrigada a todas as pessoas que entraram, e é isso aí. Então, um grande abraço para todos. Sempre, você vai se despedir também, pela Ana? Oportunidade, né, do Sim. conhecimento, ele, nas suas inúmeras versões, né, ele poder ser partilhado. Né? A gente é sempre um instrumento de uma ideia. E a partir do momento em que essas pessoas se dispuseram a estar conosco, né, nesse tempo, essas sementes dessas ideias, elas foram propagadas, né? Então, o objetivo se cumpre. É isso aí. Toda vez que a gente entra em contato com o conhecimento, né, e a gente conversa sempre sobre isso, né, Marcela? Sim. Quando o conhecimento ele vem para a gente, o objetivo dele é nos transformar em semeadores dele, né? Então, tendo essa oportunidade de partilhar, é só o que nós podemos fazer é agradecer a todos aqueles, né, que estão dispostos a ouvir. E quem assistiu a live pode ter certeza, não foi em vão que você assistiu, não foi uma mera coincidência que você ouviu sobre folclore hoje. Tenha certeza que tem um propósito. Tem um propósito. E tomara que ele chegue até você. É isso aí, então, gente. Vamos encerrando, tá? Então, um beijo aí para todo mundo. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau. Tchau.